Bom, boa noite. Meu nome é Robson Dias, eu sou professor de Geografia do Instituto Federal Fluminense, no campus Cabo Frio. Nesse tempo aí de pandemia, né, a gente tendo que buscar outras formas de né, na educação, né, de se abordar o conhecimento, apesar de considerar que a aula presencial é muito difícil de ser substituída, apesar, né, de algumas experiências até de êxito na educação semipresencial, né? Mas eu continuo acreditando aí que existem aspectos do ensino, da aprendizagem, que o elemento presencial ainda, né, o contato face a face ainda é muito importante. Esse conteúdo que eu estou apresentando aqui foi a sugestão de conteúdo a partir de uma solicitação do Centro Acadêmico de Geografia do Instituto Federal Fluminense, Campus Centro. E eu proponho aí um tema, né, que eu costumo abordar nas minhas turmas de ensino médio, principalmente nas minhas turmas no qual trabalho com a grande temática da geografia do Brasil, né, da geografia humana do Brasil, e na parte introdutória, que toma um tempo bastante grande da disciplina, eu discuto sobre a formação econômica e social brasileira, a partir, né, das várias leituras aqui e ali que eu pude vir fazendo, né, ao longo aí desses 14, 15 anos na verdade, né, desses últimos de 12 anos aí como professor realmente, né, que eu me formei em 2006, porém só comecei realmente a lecionar nos idos de 2008, né, nesse meio tempo aí entre 2006 e 2008, tive aí um período aí no mestrado, né, no qual eu não lecionei e só comecei a lecionar na parte final do meu mestrado. Então, e aí, ao longo do tempo, né, eu venho, a partir, como eu falei, desses estudos, tem sido a forma assim, né, que eu tenho abordado e que espero contribuir aí para quem, né, for assistir a essa apresentação. Eu chamo esse conteúdo aí que a gente pode chamar de um ensaio de economia política do Brasil, né? Porque eu digo que é um ensaio porque ela não está baseada, não está lastreada em uma pesquisa sistemática, né? Então, a gente considera assim, né, como alguns insights, né, que a partir da literatura, que também é uma literatura imensa, então, evidentemente, eu não tive oportunidade, da maneira como eu até gostaria, né, de ler toda a literatura que discute o Brasil, né, desde os trabalhos fundadores, lá da década de 30, né? E além de toda a literatura que vem se formando a partir daí, desde o campo da geografia, da sociologia, da ciência política, da economia, da antropologia. É um tema assim, né, que eu acho apaixonante, né, estudar e entender o país, né, mas é baseada aí, lastreada aí numa uma boa bibliografia, né, que de modo diletante, né, eu vim, e também às vezes por razões acadêmicas, né, com outros objetivos, fui também acessando. Então, por isso eu chamo aí um ensaio de economia política do Brasil. Eu coloco aqui economia política no sentido aí de ser talvez a expressão mais ampla para conseguir entender as várias facetas do processo de formação econômico, social e territorial do Brasil. E aí, a partir dessa concepção mais geral, que eu vou abordando, né, mais especificamente no tema da geografia, a questão da formação territorial, né? Então, o título aí que está colocado é esse ensaio de economia política do Brasil, as três agendas econômicas. E aí, o conceito de agenda, por que eu utilizo esse termo agenda, e aí, usando aí uma definição, né, uma conceituação
do John Kingdon, né, que é um cientista político estadunidense, que em 84 escreveu o livro Agendas Alternatives in Public Policies, né, que trata aí, né, da questão da formação da agenda pública, da agenda governamental nos Estados Unidos, né, faz um estudo empírico. E lá no início, lá quando ele vai conceituar o conceito de agenda, e assim, né, o conceito de agenda ele é um conceito complicado, ele contempla muita coisa, né, uma quantidade de coisas muito grandes, né. E a gente vai ver alguns elementos aí também que eu fui problematizando. Que na verdade, até usando o termo agenda, eu comecei a utilizar o termo agenda antes mesmo, né, de conhecer a obra e o trabalho aí do Kingdon. Mas, então, digamos assim, né, tem uma formulação que eu que fiz, né, para objetivos acadêmicos, né, do meu doutorado. Então aí tem essa citação, né, que a agenda ela é o conjunto de assuntos ou problemas aos quais os funcionários do governo e pessoas de fora do governo, intimamente associadas a esses funcionários, estão prestando muita atenção em um dado momento, né? Essa é a livre tradução que eu fiz de uma definição que ele coloca. Mas eu colocaria aí, né, de um modo mais amplo, que uma agenda ela trata de um conjunto de temas e questões sensíveis na sociedade que se destacam no debate público, né? Num determinado momento, num determinado período, né? Então, o que vai fazer a agenda, e aí nós devemos entender que a formação da agenda pública é um processo muito complexo, né? Ela é um processo complexo porque ela envolve, em primeiro lugar, né, diversas escalas, né? Você tem aí uma série de problemáticas que perpassam as várias escalas geográficas, né? Você tem aí problemáticas de caráter global, você tem problemática de caráter nacional, né? Local, regional também, não coloquei aí, mas também de caráter regional. Então, o processo de formação da agenda, ela depende aí dessas diversas escalas, da interação dela, desse movimento dialético que se constitui a partir das diversas escalas, né? De modo, e aí uma coisa importante para o nosso entendimento, que a formação de uma determinada, que a gente poderia falar, né, das macroagendas, elas também, dentro dessas macroagendas, existem também microagendas, né, que se constituem, né? Então, essa questão das escalas também tem a ver com a amplitude, né, que essas agendas ganham, né? Hoje nós temos, por exemplo, a agenda ambiental, né, que é uma agenda global que vem a partir dos anos 70. Mas dentro dessa agenda global você tem uma série de outras agendas no interior dessa grande agenda que vão fazendo aí diferentes projetos, né? Desde projetos mais ligados a uma outra agenda, a agenda dos mercados financeiros, né? do neoliberalismo, até, né, as agendas, né, dos movimentos ambientalistas, sociais, né, críticos, né, pós-coloniais, etc, etc, etc. Então, isso aí vai tornando aí complexo aí como é que vai se formando essas grandes temáticas, essas agendas. Na verdade, a gente vai entender que a agenda ela se constitui a partir de um consenso, de um determinado entendimento, de um determinado pacto, né? E esse pacto aí ele vai dialogar, esses pactos vão dialogar, né? Vão se contrapor, entrar em contradição sempre com os diversos projetos a partir desses temas mais gerais. E aí, né, expressando isso, né, as agendas também elas são uma expressão dos interesses, né, dos diferentes grupos de poder. Então, acaba que esse conjunto de agendas também tem a ver com as questões do poder, né, das classes sociais, das frações de classe, da questão da hegemonia, né, dá para ir dialogar com uma série de outras opções teóricas. Também as agendas, portanto, como elas lidam aí, né, possuem diversas escalas e elas são uma expressão dos interesses dos diferentes grupos de poder, elas também são a expressão dos tensionamentos políticos, né? Então, a formação, e aí uma coisa fundamental, né?
o histórico concreto, existe uma série de problemáticas, né? Existem aí uma série de tensões, né? A vida concreta, o vivido, né? O espaço vivido, ele possui uma série de contradições, né? De questões que vão se colocando. Mas a formação, e eles vão se tensionando, mas a entrada de uma determinada questão na agenda, né, numa agenda pública, vai depender aí da correlação de forças, né, entre esses grupos de poder, entre os diferentes interesses, e a partir desses tensionamentos, quais são os pactos que vão se constituir. Né? Então, dentro dessa disputa que existe aí entre as diferentes questões, a formação de uma agenda ela acaba sendo, né, quando dentro desse tensionamento e dessa correlação de forças, você constrói uma determinada hegemonia de uma determinada problemática, né? E aí dialogando aí com a definição do Kingdom, né? Que nesse momento, determinado momento, é quando você tem isso acaba entrando, né, como uma narrativa, né, uma visão de uma problemática que se torna hegemônica, né, e que ela ganha espaço, né, na agenda pública, né, no debate público. E aí quando se forma aí no processo de formação das agendas, né, e também e principalmente quando você chega em uma determinada hegemonia, essa agenda essas agendas sempre buscam se legitimar através, né, de narrativas teóricas, né, das diversas narrativas teóricas e políticas que vão fundamentar e legitimar uma determinada visão, né, primeiro, né, evidentemente, a colocação dessa agenda como uma questão importante para a sociedade, né, da política, etc., e ao mesmo tempo como uma forma também de como é que essa determinada problemática ela vai ser vista, que isso também é importante. E isso é um alvo, né, como eu falei anteriormente, de disputas entre as diferentes narrativas, mesmo que seja uma mesma agenda. Então, e aí, né, nesse processo, com o processo da vida política, né, das relações sociais, né, a formação dessas agendas, a partir do momento em que elas vão se formando, né, e elas conseguem ganhar um destaque, né, societário, né, dentro do debate público, elas dão origem a uma agenda pública e, por fim, né, e aí colocando aí o aspecto do Estado e entendendo o Estado como sendo um campo de disputas e um campo em que as disputas sociais, né, elas vão ser internalizadas, né, no âmbito do Estado, elas, por fim, transformam-se aí em agendas governamentais e, no limite, né, numa agenda do Estado, né, o que é uma coisa diferente. Né? Uma agenda governamental é uma agenda que é conjuntural, bem ali, de acordo ali com a definição do Kingdom, né, em determinado momento. Mas também, né, dependendo da força dessa agenda, ela pode se tornar aí também uma agenda de Estado que ela vai superar aí, né, as diferentes conjunturas, diferentes governos, diferentes correlações de forças conjunturais, e se formar como uma grande agenda, né, da sociedade e, por fim, do Estado. A minha proposição aqui, né, desse estudo das agendas econômicas, né, desse ensaio de economia política, é a formação dessa grande agenda, que poderíamos falar aí de uma agenda que orienta, né, a agenda do Estado brasileiro no último século, aí, né, nas décadas aí, desde o final do século XIX. E aí, as agendas de economia política brasileira, e aí os processos envolvidos, né, e aí alguns processos que a gente pode identificar importantes para considerar nessa identificação e análise dessas grandes agendas, né, dessas agendas de Estado que se formaram no Brasil e no qual eu proponho a identificação e uma forma de leitura, né, da história econômica, né, da formação econômica, social e territorial brasileira. A primeira dela é a questão, né, do tipo de inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. Né? Então, considerando a questão das escalas, qual é a inserção do Brasil nessa divisão internacional do trabalho? E aí, quando a gente fala Brasil, devemos sempre considerar o Brasil como um país da periferia capitalista, e isso é um elemento fundamental, né, para entender
o país e ter uma influência muito grande na forma, né? Essa inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho tem uma influência muito importante na formação da agenda interna. E aí, quando a gente fala da inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, é evidente que existe um elemento estrutural, mas também geopolítico, porque essa inserção ela não é apenas imposta, mas ela também depende, né, do projeto, né, e aí vai a segunda questão fundamental, que é o projeto das classes dominantes brasileiras. Né? Existem diversas frações de classe, mas entendendo aí o diálogo aí possível aí com a teoria da dependência, né, sempre com a concepção, né, de que o caráter periférico do Brasil também faz parte do projeto, né, do interesse de inserção das classes dominantes no Brasil, né, do país, do projeto para o país na divisão internacional do trabalho. Né? Então, isso é um elemento fundamental para entender aí como é que essas macroagendas elas se formaram e se formam. E aí, a partir dessa, né, da inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, do projeto das classes dominantes, e aí entrando aí com a questão das narrativas teóricas e políticas que legitimam a macroagenda, né? E aí a articulação com as ideias exportadas pelo centro do sistema, né? E como o Brasil é um país da periferia, acaba que as ideias, a legitimação, né, do ideário que fundamenta uma determinada agenda, geralmente ela vai ser importada a partir, né, das elaborações, e aí principalmente, estamos dizendo aí, da formulação econômica. Né? Então, aquilo que e aí, falando assim, né, aquilo que é exportado, né, dos países do centro, né, no momento a Europa, né, posteriormente os Estados Unidos, as classes dominantes brasileiras elas importam como sendo uma forma aí de legitimar e dar respeitabilidade acadêmica, intelectual, política, né, à sua agenda econômica. E, finalmente, né, também um elemento fundamental na formação da agenda interna são os tensionamentos, né, oriundos das demandas da base da pirâmide social. Né, que também eles não são, né, a base, os trabalhadores. Né, o Brasil é um país extremamente desigual, elas também tensionam com essas agendas, e aí você vai ter aí esse processo complexo, né, dialético, entre a escala, né, do Brasil na divisão internacional do trabalho, esse grande projeto das classes dominantes, e ao mesmo tempo, né, as formas de pressão que vão se dando a partir dos tensionamentos sociais existentes no país e que também vão em contradição com essa agenda das classes dominantes, colocando novos elementos, né, e novas demandas que vão forçando no limite inclusive uma própria mudança da agenda e uma mudança da correlação de força geral que caracterizam muito fortemente aí a história política brasileira. E finalmente aí, né, aí colocando a escala micro, né, as microagendas que se constituem no bojo das macroagendas. Né? E aí são as disputas, né, que a gente vai ver, por exemplo, no caso tanto uma disputa sobre a leitura que deve ser feita da macroagenda, como pode ser também agendas conflitantes que se constitui aí dentro, né? Exemplo, né? Um exemplo do segundo tipo, né? De agendas conflitantes. Por exemplo, quando pegamos na República Velha, você tem uma agenda de sustentação da exportação, né? Do café, né? De uma sociedade aristocrática, rural. Ao mesmo tempo, você tem a formação de cidades, né, da cidade, de uma classe média urbana, e que começa a ter insatisfações, e aí, né, ideologias que vão vir junto com os imigrantes europeus, né, o anarquismo, depois o comunismo, o nacionalismo, na construção da ideia de nação, tudo isso aí foi entrando em contradição com o modelo que sustentavam a classe hegemônica, né, que eram os exportadores, né, os exportadores de bens primários e também o setor financeiro rentista, né, que financiava os exportadores. E aí que no limite, né, você
se dentro de uma conjuntura internacional destrutiva, né, no final na década de 30, permitiu a mudança, né, para uma outra agenda. E o exemplo do primeiro tipo, né, que são microagendas que buscam dar uma orientação à macroagenda, não entram necessariamente em contradição, por exemplo, no processo de industrialização brasileira, em que você tinha diversos modelos ali, podemos dizer, basicamente, né, você tinha 3 modelos que se formaram, nós vamos ver posteriormente, né, mas um modelo associado ao capital estrangeiro, um modelo nacionalista, né, autônomo e em menor grau, né, o modelo aí contrário que era, né, apoiava a industrialização brasileira, né, porém no limite para levar, né, uma revolução socialista, né, de acordo com a visão aí do ortodoxa aí, né, do marxismo. Então, para a gente finalizar, né, a partir dessas considerações, espero que fique claro aí, né, qual é a linha de raciocínio, né, a gente eu identifico, né, as 3 grandes macroagendas, e aí a priorização. A primeira agenda é a agenda de sustentação da economia primária exportadora, que, né, a gente pode considerar, pode até ser antes, né, mas eu delimitei aqui, né, do último quartel do século XIX, então assim, né, nós estamos falando aí já do Segundo Império até 1930, quando se consolida aí o setor primário exportador, né, que é diferente da economia colonial anterior, né. A segunda, né, que foi a agenda de sustentação do processo de industrialização e aí acrescentando a modernização, né, brasileira, que foi a agenda aí da década de 30 até mais ou menos 1980. Né, a década de 80 pode considerar um período de transição e aí finalmente para a terceira agenda, que ela considera aí como a nossa agenda atual, a agenda de sustentação do setor financeiro rentista, né? Que aí da década de 90, principalmente, vai se consolidar essa agenda com um plano real, em 1994, apesar de você já ter aí um ensaio com o Collor, né? mas se estabiliza, né? se consolida essa agenda a partir do plano real em 1994. Então, a gente pode considerar essas 3 grandes agendas. Existe muita mudança, muitas, né, rupturas no interior dessas agendas? Sim, políticas principalmente. Né? Primeira coisa, a mudança de uma agenda para outra ela sempre se dá através de uma ruptura. Alguma crise profunda, né, na economia e na sociedade brasileira que permite aí uma disputa, e aí talvez fazendo aí uma analogia, aí, por exemplo, com as revoluções paradigmáticas do Kuhn, né? A gente pode fazer aí uma analogia com essa forma de ver, né? Quer dizer, você tem um determinado paradigma que sustenta, e no meio disso aí você tem muita coisa acontecendo, mas aí você tem uma crise terminal do paradigma, dessa agenda, e aí que se inicia uma outra a partir daquela agenda que se fortalece e ganha nova hegemonia. E aí por aí vai. Mas no meio disso tudo aí você tem muitas reviravoltas e aí a gente pode considerar aí as disputas conjunturais entre as microagendas, algumas até muito graves, né? Considerando, por exemplo, o golpe de 64, que foi uma ruptura política no Brasil, né? Contra a democracia, né? A ditadura, porém ela não muda a grande agenda, ela não muda o paradigma do projeto, né? Dessa grande agenda. E por aí vai. Assim como também na atual agenda, você teve aí uma agenda francamente neoliberal, né? Que foi aí o governo Fernando Henrique Cardoso, e aí depois você tem aí o ciclo do PT, que, né, pode dizer aí, né, um social liberalismo, e aí, né, a partir de 2016 você tem aí novamente uma imposição aí extremada, né, do neoliberalismo. Quer dizer, a gente tem 3 conjunturas bem diferentes, bem distintas, mas todas elas você tem um grande projeto que ele não é tocável, que você tem aí primas donas, né? Alguns conceitos que são intocáveis. Isso daí sustenta muito uma ideia do que é a agenda. Né? Os conceitos que são colocados dentro daquela narrativa de legitimação, alguns conceitos se tornam intocáveis. Né? Você não são grandes pontos referenciais, né? Grandes linhas do grande projeto. Né? Então, aí seria basicamente esse o referencial para as próximas 3 aulas que eu darei sobre o tema, a começar,
com a agenda de sustentação da economia primária exportadora, que vai ser o tema da próxima aula. A aula seguinte, né, portanto, vai ser a agenda de sustentação do processo de industrialização e, finalmente, a última, que é o período atual, que talvez seja até aquilo de maior interesse. Então, vou fechar aqui.